gente vai contar a história de um professor lá de Porto Acre que, por conta própria e com a ajuda do avô, resolveu fazer um museu com coisas que ele encontrou lá pela região. Confira aí na reportagem. Parte da história do Acre é contada por esses objetos de mais de 100 anos de idade que foram achados em uma propriedade rural a pouco mais de 20 quilômetros da capital acreana. São garrafas, cerâmicas, armas de fogo, cápsulas de munição e peças que retratam o perfil de quem ocupava a região. A propriedade é do seu João Antero, um amazonense que chegou no Acre no final da década de 70. Bem, a primeira peça que o seu João encontrou aqui na terra dele foi essa garrafa de cerâmica, no ano de 1983. Seu João, em que situação o senhor encontrou essa peça? Eu encontrei ela do jeito que está, ela já defasada, quebrada já. Nós achamos muitas garrafas, mas poucas inteiras, toda quebrada. Ela estava enterrada, como que estava? Em parte, as outras nós achamos, essa daí estava em cima do chão, mais duas, as outras enterradas. O professor de psicologia, Michael Douglas, é neto do seu João. Desde pequeno, ele ajuda o avô a organizar e até mesmo procurar as peças. E na história, ele me contou que achou algumas garrafas aqui na terra dele. E a partir disso a gente foi investigar essas garrafas e vimos que se tratava de muitos objetos com mais de 100 anos. A prova de que esse local é antigo é um objeto que eu tenho, um fundo de uma garrafa que tem a data de 5 de janeiro de 1892. A paixão por peças antigas é tão grande que neto e avô resolveram comprar um detector de metais. Com esse detector, eles encontraram peças de ferro como esse cano de espingarda, de pouco mais de 100 anos, além de outros metais. Para que todo esse material não se perdesse com o tempo, eles resolveram construir essa casinha que eles chamam de museu. As ferramentas de metais, como facão, machado, serrote, além dos rifles, foram encontrados por seu João destruídos em um só lugar, o que indica, segundo o agricultor, que se tratava de um armazém que sofreu um ataque. Eu suspeito que era um depósito de barracão. Então, o depósito tem todo tipo de mercadoria que tem no barracão. Como fica central, para servir o seringueiro de longe, né? Então eu achei que saiu houve um destroço lá, ou seja, uma guerra, não sei se foi do tempo da Revolução. Eu sei que foi daí para frente, porque não é coisa nova. Tudo é coisa que já está desfazendo, e tudo quebrado, tudo espalhado. É uma região grande lá. Bem, outros objetos também foram encontrados fora aqui da propriedade do seu João, como esse pote de barro aqui, essa colher de ferro e todas essas garrafas. Como foi que você chegou a todas essas informações catalogadas? Bem, além de, junto com meu avô, fazer essas pesquisas dos objetos, né, eu trabalho com idosos também. E junto com os idosos que eu converso, eles me transmitiram esses documentos que versam da data de quando eles vieram da Segunda Guerra Mundial, lá do Ceará, do Nordeste, para o Acre, né? Então essa imagem, por exemplo, é de um navio de 1943 chamado navio Comandante Ripper, que muitos vieram desse navio para cá, para o Acre, desbravar a Amazônia, né? Pensando que enriquecer, mas na verdade encontraram muito sofrimento e se tornaram sobreviventes, né? Prova é o meu avô João, que também trabalhou no Seringal e hoje é um sobrevivente entre nós. Pelas características dos objetos encontrados e a fineza das garrafas importadas, é possível que as pessoas que ocupavam a região na época eram de um grande poder aquisitivo. Como meu avô e outros seringueiros me contam, e pelos livros a gente aprende história do Acre, né? Um seringueiro não poderia ter condições de ter tantas garrafas de vinho que vinham importadas da Inglaterra, da França, Portugal, inclusive. O seringueiro pegava aquela garrafa de cocal que era mais utilizada, né? Nem triscava numa garrafa dessas aqui. O seu João diz que o local é aberto para quem quiser ver as peças. Ele e o neto têm prazer em mostrar e contar um pouco da história acreana a partir desses achados. É coisa velha, mas no presente é novo, né? Todo mundo quer saber, quer ver, quer... E aqui é abertamente para quem quiser ver. A gente espera futuramente ter um local mais seguro para eles e pede também um apoio, né, de historiadores, alguém que se interessa por relíquias, por esses objetos antigos, para nos ajudar a pesquisar, identificar, né? Porque tem objetos aqui que a gente realmente não conhece, né? Então, com a ajuda de um historiador, a gente poderia saber mais coisas, né, mais novidades.
Bem legal essa história, né? E para saber um pouco mais dela, a gente vai conversar agora com o professor de História, Eduardo Carneiro, que tem 9 publicações de livros, 7 delas sobre a história do Acre. Professor, a gente acabou de exibir uma reportagem, bom dia para o senhor, acabou de exibir uma reportagem sobre, né, esse trabalho privado assim, de um professor lá em Porto Acre, que resolveu reunir as peças que ele encontrou lá na região no museu. De que período são essas peças e o que elas representam para a história do Estado? Bom dia a todos. Não é de se estranhar o encontro dessas peças, já que Porto Acre foi a cidade mais urbanizada no Acre Antigo, no período em que houve o processo de ocupação do território por pessoas de nacionalidade brasileira. E é comum, então, que essas peças sejam achadas numa grande quantidade. Então, é preciso fazer uma avaliação do valor histórico dessas peças para que o Estado, enfim, possa salvaguardá-las. São peças que a gente pode dizer assim, do período da Revolução Acreana, do início, né, da colonização, da ocupação dos nordestinos aqui na região, dos seringalistas, enfim. Como era a estrutura social e econômica naquela época, professor? Bem, Porto Acre era a região mais importante do Acre, por ter um dos mais importantes seringais e por ser uma das maiores reservas de ervas brasilienses. Então, não é à toa que o governo boliviano... Desculpa, ervas brasilienses é a seringueira. A famosa seringueira. Não é à toa que o governo boliviano escolheu aquele local para sediar a alfândega. Então, era a região quase a mais urbanizada da época e o palco das chamadas revoluções acreanas, o que eu chamo de conflitos armados, já que a sede do governo boliviano estava em Porto Acre. Então, a boa parte das revoltas e as proclamações dos estados independentes do Acre foram feitas lá. Inclusive, o fim, pelo menos oficialmente o fim histórico da Revolução Acreana, se dá em Porto Acre. Isso. Né? Momentos importantes, como a proclamação do Estado independente do Acre por Galvez, inclusive a região foi considerada a capital do Estado, né, do Estado independente, como também a vitória parcial das tropas de Plácio de Castro contra o exército boliviano. O senhor acha que falta um pouquinho? A gente apresentou uma reportagem que mostra o cuidado de um professor, né, com essas peças e com essa riqueza da nossa história. Falta um pouquinho mais de cuidado com essa história para mantê-la viva para os estudantes, para gerações futuras? Sem dúvida alguma, o professor está de parabéns. É provável que o governo do Estado, através da Fundação Elias Mansur e o Departamento de Patrimônio Histórico, envie historiadores a fim de verificar, avaliar o valor histórico das peças e, sem dúvida alguma, tentar salvaguardá-las, devido ao fato de estarem relacionadas à memória coletiva do Acre. Ok. Muito obrigado, professor, pelos seus esclarecimentos aqui para o público do Jornal do Acre, primeira edição. A gente teve um bloco aí de história pura, não é isso, Roger? Isso aí, história é vida. Obrigado, Jefferson.